Desliguem os microfones de vocês. Todo mundo desliga o microfone. Deixa a prof colocar aqui para apresentar. Já vai abrir para vocês. Apareceu pra mim. Apareceu? Tá, faz um certinho na tela, todo mundo, se todo mundo tá conseguindo ver a imagem da prof. Tá. Nesse joguinho que a prof vai colocar agora pra vocês, nós vamos usar os sinais de pontuação. Vocês lembram que na última aula a prof apresentou para vocês 3 dos sinais de pontuação e nessa semana vocês tiveram várias atividades para fazer usando os sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, todos os pontos que a gente viu na aula, vocês tiveram atividades para fazer. Hoje nós vamos revisar esses pontos, a prof vai fazer uma atividade com vocês para a gente poder rever. Maria Clara tá com a mão levantada, pode falar. Prof, tu não tá mais botando a mão na testa? Não, a prof não tá, mas quando a prof estiver falando alguma coisa importante, a prof vai colocar, tá? Para quem não tava nas primeiras aulas, isso era uma brincadeira. Quando a prof estivesse falando qualquer coisa e colocasse a mão na testa, todo mundo tinha que colocar a mão na testa também. Só que não podia falar nada, não pode avisar os coleguinhas. Viu que a prof tá com a mão na testa? Tem que colocar a mão também. Tem que prestar atenção para não se perder, tá? Obrigada por lembrar, Maria Clara. A prof vai usar de novo, tá? Então, vamos começar com o nosso quiz. Aqui vão aparecer várias perguntas sobre pontuação. Então, vamos lá. Vocês vão deixar o microfone desligado, só quando for responder que vocês podem ligar, tá bom? Então, vamos lá. Preparem-se. Pergunta número 1. Qual dessas frases abaixo é interrogativa? Vocês lembram o que é a frase interrogativa? A interrogativa é quando a gente vai fazer uma pergunta e usamos o ponto de interrogação. Então, a letra A. Essa flor é linda? Ó, essa flor é linda? Letra B. Você quer um sorvete? Ou letra C. Meu nome é João. Qual das três tem uma frase interrogativa? Letra B. Letra B. Letra B. Muito bem. É a letra B, porque a letra B tem o ponto de interrogação. Então, é uma pergunta. Você quer sorvete? Então, a letra B. Muito bem. Vamos para o próximo. Você quer sorvete? Será que é a resposta correta? Sim, muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Qual das frases abaixo é exclamativa? A frase exclamativa, ela tem o ponto de exclamação, que é quando a gente quer expressar alguma coisa, quer mostrar emoção com aquela frase. Então, letra A, vai ter aula hoje? Letra B, hoje está chovendo. Letra C, que jogo divertido. Qual das três frases é exclamativa? Letra C. Letra C. Vamos ver se é a letra C? Letra C. Que jogo divertido. Que jogo divertido. Tem um ponto de exclamação no final. Vamos ver se está certa a opção. A letra C. Muito bem. Letra C, então, é uma frase exclamativa, porque tem um ponto de exclamação. Então, resposta correta. Vamos para a pergunta número 3.
Preparem-se para a pergunta número 3, que é... Ô, prof, Oi. Pode falar. meu primo tá aqui porque eu tô com um lugar diferente, né, prof? É que eu tô na minha avó. Tá, não tem problema. Isso que ele pode aprender também sobre os sinais de pontuação. Então, a terceira pergunta. Você quer brincar no parque comigo? Essa é uma frase que no final nós temos que colocar um ponto de interrogação, de exclamação ou um ponto final. Qual ponto vocês acham que vai nessa frase? Um ponto de interrogação. Acho que é o ponto. De interrogação. O ponto ou exclamação? Ponto de interrogação. Eu vou ler de novo a frase, tá? Não, interrogação. Você quer brincar no parque comigo? Interrogação. Parece que eu tô falando alguma coisa com emoção. Interrogação. Eu só falei uma frase ou eu tô fazendo uma pergunta? O que vocês acham? Tá fazendo uma pergunta. Eu tô fazendo uma pergunta. Interrogação. E nas perguntas nós É a usamos resposta. qual ponto? Interrogação. Ponto de interrogação. Vamos ver se está correto. Letra A, interrogação. Certo, muito bem. Sempre que nós vamos fazer uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Então, resposta correta. Interrogação. O prof vai sair aqui um pouquinho do jogo. Acho que alguém tá tentando entrar na aula. Peraí. Deu. Acho que foi. Agora, pergunta de número 4. Assinale qual das frases abaixo é afirmativa. Vocês lembram que quando a prof falou que no final da frase nós colocamos um ponto quando estamos afirmando alguma coisa, quando nós estamos falando sobre algo, eu posso dizer, hoje o dia está lindo, e colocar um ponto final. Se eu quero fazer a pergunta, eu coloco um ponto de interrogação. E se eu quero transmitir alguma emoção, eu boto de exclamação. Então, para uma frase afirmativa, eu vou ler as opções. Letra A, hoje está chovendo. Letra B, você quer um sorvete? Ou letra C, esta flor é linda. Qual das três é uma frase afirmativa? Letra A. A resposta foi rápida. Mais alguém sabe qual das três está Letra correta? A. A resposta foi rápida, mas alguém sabe qual das três está correta? É a letra A. Letra C. É, letra C, prof. Lembrem que, ó, quando a gente usa o ponto de exclamação, o ponto de exclamação é uma frase exclamativa. Quando a gente usa o ponto de interrogação, que é uma pergunta, a frase é interrogativa. E quando a gente usa o ponto final, nós temos uma frase afirmativa, é uma afirmação. Então, qual das três está correta? Letra A, B ou C? Letra A. Letra A. C. C. Letra A. Tá dividido. Coloquem ali no chat quem acha que é a letra A e quem acha que é a letra C. Pra prof escolher uma das duas opções. Vamos ver qual vai ser a mais votada. Ô, prof, eu confundi a cabeça. Eu escolhi as duas porque eu tô confundindo, minha cabeça travou. Tá. Vocês têm que lembrar que uma frase afirmativa, ela tem o ponto final. Tem um ponto final na frase afirmativa. A frase que tem o ponto de exclamação, ela é uma frase exclamativa. A prof vai botar também aqui no chat, ó, pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Uma frase interrogativa, ela tem o ponto de interrogação.
uma frase exclamativa, o prof tá botando no chat ali. Ela tem o ponto de exclamação. Olhem o ponto de exclamação ali que a prof colocou. E a frase afirmativa ela tem o ponto final. Vocês receberam ali as mensagenzinhas no chat? Sim. Sim? Então, qual das opções vocês acham que é uma frase afirmativa? Não sei. Uma frase afirmativa, ela tem o ponto final. Qual das opções ali tem o ponto final? A letra A, a letra B ou a letra C? Ponto final. A letra A, a letra B ou a letra C? Letra A. A letra A. Letra C. Qual que tem o ponto final? Eu tava A falando. frase afirmativa é a que tem um ponto final. Qual delas tem um ponto final? Frase afirmativa é Afirmativa. Todo mundo conseguiu ver ali na letra A que tem o ponto final? Hoje está chovendo. E um ponto final. hoje está chovendo. E o ponto final. As frases afirmativas sempre têm um ponto final. Por isso que eu vou escolher essa opção, a letra A. Tem um ponto. E a letra A está correta, porque ela tem um ponto final. Então, é uma frase afirmativa. Vocês ainda estão vendo o joguinho? Ainda está aparecendo para vocês? Tanto a letra com ponto final, então a letra ainda É a letra A. a letra A ou a C, não sei. Aceitou? Aceitou? Letra A. Gente, é a letra A. Eu vou morrer. Letra A. Vocês estão vendo o joguinho? A prof caiu minha internet, a prof saiu e voltou agora. Demorou. Qual era a sua? Era a opção da letra A. A prof marcou, mas a prof não viu que tinha caído a internet e vocês não estavam ouvindo a prof explicando. Estavam ouvindo a prof explicando. A opção certa era a letra A, porque a frase afirmativa, ela sempre tem ponto final. E na letra A era a única que tinha o ponto final. Na letra C tinha um ponto de exclamação. Aí não pode ser uma frase afirmativa, né? Era uma frase exclamativa. Era a letra A. Era a letra A. A prof explicou, depois vocês podem ver no videozinho, Depois pode ser que caiu a internet bem na hora. que caiu Tá, a vamos internet pro bem próximo, então. Tá, vamos pro próximo. Eu tenho um caderno azul. Tem um caderno azul. Qual é o ponto que eu uso nessa frase? Nessa frase. O ponto final, um ponto de interrogação ou os dois pontos? Eu vi que alguns já colocaram ali no chat. Quem não respondeu, qual ponto vocês acham que
E a prof tem que marcar letra A, o ponto final, letra B, o ponto de interrogação, ou letra C, 2 pontos. A frase é: eu tenho um caderno azul. Tem alguns que estão colocando o ponto de exclamação, mas não tem a opção do ponto de exclamação ali. Ó, alguém colocou que é uma afirmação. Muito bem, é uma afirmação. Eu tenho um caderno azul. Então, o ponto que nós usamos é o ponto final. Então, letra A. Ó, a resposta, então, ponto final. Vamos, então, para a próxima pergunta. Que é a pergunta número... Vamos ver. Número 6. Qual desses sinais nós usamos para demonstrar uma surpresa ou um espanto? Qual dos sinais? Letra A, a vírgula. Letra B, o travessão. Ou letra C, o ponto de exclamação? Qual desses sinais a gente usa para demonstrar surpresa? Exclamação, prof. Ponto de exclamação, muito bem. Nós sempre colocamos o ponto de exclamação no final quando queremos demonstrar uma surpresa, um espanto, mostrar alguma emoção. Então, exclamação, muito bem. Essa ninguém ficou em dúvida, todo mundo foi exclamação. Ponto de exclamação, muito bem. Resposta correta. Vamos para a pergunta número... Resposta correta. Vamos para a pergunta número 7. número 7. Agora essa pergunta. Qual sinal de pontuação nós utilizamos para indicar quando alguém vai falar? Na última aula, nós não vimos 3 pontos, 3 sinais de pontuação, que foi o travessão, a vírgula, acho que a gente não viu, e os 2 pontos. Quando num texto indica que alguém vai falar alguma coisa, sempre aparece um sinal no início da frase. Então, quando é alguma fala de um personagem ou de algo, nós usamos um travessão. Sempre que indica uma fala. Então é onde a gente faz onde a gente erra o gol. Então, se eu coloco o travessão, a prof vai botar no chat uma frase. Coloco: olá. Show. O prof, eu não conheço a travessão, não estudei esse aí ainda. Não conhece? A prof tá mostrando hoje e depois a prof vai explicar melhor, tá? Então, olá, tudo bem? Tá bom. O único travessão que eu Olá, conhecia, tudo bem? o único que eu conhecia o travessão era o que ficava em cima da goleira. Eu não conhecia esse travessão ainda. Não conhecia o sinal? O sinal de pontuação, chamado travessão, ele é usado sempre que indica alguma fala. Então, se eu tô contando uma história, Joãozinho foi na casa da Mariazinha para buscar um doce. Então, ele disse para ela, coloca um travessão para indicar que é a fala dele. Olá, Mariazinha! Então, sempre que eu quiser mostrar no meu texto que é uma fala, eu uso travessão. Então, se tem um travessão e alguma coisa escrita depois, é uma fala. Algum personagem da história está falando o que está escrito ali. Então, o sinal de pontuação indicado, que indica quando alguém vai falar, é o travessão. E agora a nossa última pergunta. Travessão.
Está correto. E a última pergunta, de número 8, sobre pontuação. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Qual sinal a gente usa no final dessa frase? Feliz Ano Novo. Eu uso o ponto de exclamação, uma vírgula ou um ponto de interrogação? Quem mais? Quem mais sabe qual dessas opções está correta? Exclamação, vírgula ou interrogação? Oi, pode falar. A gente vai ter que ir umas coisas pra copiar no caderno? Eu não sei se a gente vai chegar a copiar, porque a prof tem mais 2 atividades pra fazer com vocês. Se der tempo, a prof passa algumas coisas no caderno, tá? Mas acho que não vamos usar, não, tá? Nessa frase, então, a maioria marcou que é o ponto de exclamação, a letra A. Por que não pode ser a letra B, a vírgula? Alguém sabe me dizer por que não pode ser uma vírgula? Porque esse daí é de... É porque, tipo, a vírgula eu acho que é pra separar as palavras. Então, Sim, muito bem, Gabriel. exclamação. Nessa frase, vocês viram que não tem mais nenhuma palavrinha depois dessa frase? A vírgula não pode ser usada no final. Nós usamos a vírgula no meio da frase para separar. Isso aí, muito bem. E por que não pode ser o ponto de interrogação, que é a letra C? Por que não pode ser? Que não pode ser. Porque a gente tá perguntando pra pessoa Feliz Ano Novo. Tipo, Feliz Ano Exatamente. Novo. Não é uma pergunta, né? Feliz Ano Novo? Quem é que pergunta isso? Ninguém pergunta verdade. Feliz Ano Novo. Então não pode ser o ponto de interrogação, porque não é uma pergunta. Só sobra, então, a opção da letra A, que é o ponto de exclamação, porque é uma emoção. Então, Feliz Ano Novo! Ponto de exclamação. E fechamos, então, as 8 perguntinhas sobre pontuação. Resposta correta. Alguém ficou com alguma dúvida sobre as pontuações? A prof trouxe esse joguinho só pra gente relembrar os pontos que a gente viu e como que eles são usados. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ah, prof, eu não entendi, ou eu não consegui responder certo, não sei. Responder certo. Eu nem tinha ido na aula passada pra saber disso, eu só fui chutando. A prof já colocou também nas atividades. Tu fez a atividade dessa semana, tem sobre pontuação, tem uma explicaçãozinha e depois tem as atividades. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode ligar o microfone e falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Essa semana mandou daquela hora eu fiquei com um pouco de Ano Novo. Se fosse uma pergunta, seria... Peraí, só um pouquinho. Maria Clara, espera o Guilherme terminar de falar, tá? Pode falar, Guilherme. Naquela hora do Ano Novo, para Feliz Ano Novo, se fosse uma pergunta, seria que é o Ano Novo. Sim, a gente teria que fazer uma outra frase para usar o ponto de interrogação, para fazer uma pergunta. Ou que dia é o Ano Novo? Ou onde você vai passar o Ano Novo? Teria que mudar. Só Feliz Ano Novo não tem como ser uma pergunta, né? Muito bem, isso aí, Guilherme. Maria Clara, pode falar. Tem que ligar teu microfone.
Não entendi. Eu fiz a atividade dos pontos e fiquei com um pouco de dúvida. Em qual ponto? Muda. Tô vendo aqui, né? Tu lembra em qual ponto tu ficou com dúvida? Na verdade, Quase só um pouquinho, Luísa. Com as atividades, tu não conseguiu tirar as dúvidas? Com a atividade que a gente fez agora? Quando que usa o ponto final? Quando que usa o ponto de interrogação? O ponto de exclamação? Sim? Então tá. sim. Eu fiquei com dúvida onde é que eu botava os pontos. Tu não ficou com dúvida? A prof não ouviu. Fala um pouquinho mais alto. Não fiquei com dúvida onde que botava os pontos. Tá. Agora a prof entendeu. Tá, a Luísa queria falar, depois a Maísa, tá? Espera um pouquinho, Maísa. Depois o Brian, tá com a mão levantada. Espera um pouquinho. Assim, eu não consigo fazer todos os temas, mas é porque eu tô na avó. Daí quando eu chegar em casa, eu mando print, tá? Tá, não tem problema. Maísa, pode falar. Prof, eu também fico um pouco de dúvida dos pontos da penúltima, de uma menininha com a flor. Daí eu falei, mãe, eu tô com dúvida dessa. Daí a mãe vai falando, pensa que tu não sabe. Daí eu falei, tá, eu fui pensando, daí eu tá numa hora que eu consegui me acertar. Daí eu consegui. Ah, muito bem. Brian, pode falar. Não entendi. Eu não entendi nada. Não entendeu nada? Mas Eu tava no hospital, não me disse nada. sim, tua mãe comentou, tu tá bem agora? E na aula de hoje, tu conseguiu acompanhar as perguntinhas que a prof fez sobre os pontos? Olha, eu fiquei só ouvindo. Ficou ouvindo? Mas tu conseguiu ver quais são os 3 pontos que a gente estudou? O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação? Agora, Não sei o nome. fazendo as atividades, tu vai ver que vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Tu assistiu a aula hoje, a prof explicou como é que funciona. Na aula passada tem um videozinho, a prof explica cada um dos pontos. Aí depois tu pode tentar fazer a atividade da semana, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem pra prof, se tu não conseguir, tá? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Deixa a prof trocar aqui. Eu. Luísa, pode falar. Eu também. Vai acabar a aula? Eu tô em dúvida disso. Ainda não, mal começou a aula. Tem bastante coisa ainda pra gente fazer. Então não tá se... Se alguém quiser perguntar alguma coisa também pelo chat, pode mandar no chat, tá? Bota um eu ali, ou bota o nomezinho que a prof daí fala com vocês, tá bom? Eu vou ir pro nosso próximo conteúdo, certo? Na semana que vem... Oi? Pode falar. E a vírgula? A gente esqueceu da vírgula. A vírgula, a prof não trouxe nenhum exemplo hoje, pra gente poder focar primeiro nos pontos que a gente usa no final da frase, que é o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Na aula que vem a gente vai trabalhar com 2 pontos, travessão e vírgula, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente mudar o assunto? Tá, vamos lá então. A gente tem mais 2 atividades hoje. A primeira, deixa a prof trocar aqui, vamos ver, cadê? Vou começar com essa aqui. Já que tem 2 atividades, Oi. eu tenho que botar na... Tem 2 atividades ainda. Tá. A prof vai explicar primeiro, então desliguem os microfones de vocês. Todo mundo desliga os microfones para não dar interferência.
Nas atividades dessa semana, a prof mandou para vocês quanto que é uma dúzia. Vocês lembram quanto que é uma dúzia? 12. 12. Uma dúzia é 12. E 12. meia dúzia? Meia dúzia, quanto que é? 6. 6. Então, nesse exemplo que a prof vai passar agora, vão aparecer algumas quantidades e vocês vão ter que me dizer se é uma dúzia, que é 12, ou se é meia dúzia. Vocês sabem por que a gente relaciona com os ovos? No exemplo que a prof passou lá na atividade, tinha os ovos, vocês lembram? Tinha o desenho de 12 ovos, que é uma dúzia, e de 6 ovos. Porque quando a gente vai no mercado, o ovo ele já vem com 12. Então já vem uma dúzia de ovos. Ou metade, que é meia dúzia de ovos, que são 6. Então, a primeira opção ali que está aparecendo para vocês, 12 bolinhas. É uma dúzia ou meia dúzia? Quanto vocês acham que é? 12 bolinhas. Uma dúzia. 12 bolinhas, então, é uma dúzia. Muito bem. E 12 limões? 12 limões é uma dúzia ou meia dúzia? Uma dúzia. Uma dúzia, muito bem. Uma dúzia. 12 ovos é uma dúzia ou meia dúzia? Uma dúzia. 6 adesivos é uma dúzia ou é meia dúzia? Meia dúzia. 6 adesivos, uma dúzia ou meia dúzia? Seis adesivos é meia dúzia, muito bem. Meia dúzia. E 6 maçãs? Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. E 6 laranjas? 6 laranjas é uma dúzia ou meia? Meia dúzia. Meia dúzia. 6 peras, uma dúzia ou meia dúzia? Meia dúzia. Meia dúzia. 12 lápis que vem na nossa caixinha, é uma dúzia ou é meia dúzia? Uma dúzia. Uma dúzia. 6 chocolates, uma dúzia ou meia dúzia? 6 chocolates. Meia dúzia. É uma dúzia ou é meia? Meia dúzia. Meia dúzia. 12 ovos de Páscoa, uma dúzia ou meia dúzia? Uma dúzia. 12 ovos, uma dúzia ou meia? Uma dúzia. 12 ovos é uma dúzia. 12 animais. Se eu tenho 12 animais no meu pátio, eu tenho uma dúzia de animais ou eu tenho meia dúzia de animais? Eu tenho uma dúzia de animais. E se no meu jardim eu tenho 12 flores, eu tenho uma dúzia ou eu tenho meia dúzia? Eu tenho uma dúzia de flores. 6 bolinhas de gude. Eu tenho uma dúzia de bolinhas de gude ou meia dúzia de bolinhas de gude? Meia dúzia. Meia dúzia, muito bem. 6 ovos. Eu tenho uma dúzia de ovos ou meia dúzia de ovos?
Meia dúzia. 6 ovos eu tenho meia dúzia. Muito bem. Meia dúzia. 6 balões. Uma dúzia ou meia dúzia? Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. 12 bananas. Uma dúzia ou meia dúzia? Uma dúzia. Uma dúzia são 12. Meia dúzia é 6. Então, 12 bananas é uma dúzia. Muito bem. Uma dúzia. 6 peras é uma dúzia ou meia? Meia dúzia. Uma dúzia. Acho que encerraram. 12 limões. Uma dúzia. Acho que acabaram já todas as nossas opções. Tá. Meia dúzia. Deixa a prof voltar aqui. Oi. Oi. No banheiro. Vai lá, prof, vai continuar dando aula, depois tu assiste. Deixa a prof arrumar aqui, ó, a apresentação. Todo mundo coloca os seus microfones no mudo, pra prof poder explicar aqui pra vocês uma coisinha. Deixem no mudo. Tá. Todo mundo consegue me ver? Faz um certinho na câmera se vocês conseguem me ver. Sim. Só não liguem o microfone agora, tá? Deixem desligado por enquanto. Deixa a prof desativar aqui o som de um colega. Prof, aqui pra mim perdeu a conexão. Mas tu tá conseguindo me ver? Tá. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou mostrar pra vocês aqui na minha câmera, tá? É muito importante. E eu preciso que vocês adivinhem. Deixa a prof abrir aqui. Tá demorando um pouquinho pra carregar. Só um pouquinho. Eu quero que vocês adivinhem. Deixa eu ver. Só um pouquinho que tá carregando. Ele tá demorando um pouquinho aqui. Quem sabe me dizer em que lugar eu tô? Alguém sabe onde eu tô? Na escola! Na escola! Na escola! Na escola! Muito bem! Fabrício. Eu tô na escola. Vocês estão vendo a escola?
Esse é o cabrito. Tá, vamos pra próxima agora. Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar onde eu tô. Ó, próxima foto. Vamos ver se vocês conhecem. Vamos lá. Já tá abrindo, tá demorando um pouquinho. Mas que lugar é esse? Ó, prestem atenção, fiquem olhando pra mim. Desliguem os microfones de vocês para os colegas conseguirem ver só a prof, tá? Vamos lá. Onde eu estou agora? No parque! No Onde que eu tô? Na Praça da 48. Muito bem, vamos pro próximo. Vamos ver se vocês conhecem esse lugar aqui. Parque que todo mundo esqueceu de vez. Todo mundo esqueceu, né? Faz tanto tempo que a gente não sai que a gente já não lembra mais. O próximo, vamos ver se vocês conhecem. Tá carregando, espera um pouquinho. Ô, pronto, tava na escola, cadê tu? Agora tu tá Onde na que praça? eu tô agora? Na entrada Na da entrada de Alvorada. Alvorada. Como tu tá mudando? E agora, deixa eu trocar de novo. Agora eu quero que vocês olhem para a imagem que vai aparecer aqui na prof. Deixa eu botar aqui. Próxima imagem. Aqui. Vamos ver se vocês sabem onde eu vou estar agora. Onde eu estou? Big. Onde a prof tá? No Big. Muito bem. Esses lugares que a prof mostrou, vocês sabem onde ficam esses lugares? Sim, eu conheço porque eu moro perto. São todos aqui da nossa cidade. São alguns pontos da cidade de Alvorada, que é onde nós moramos. E agora? Eu moro perto da escola. Mora perto da escola? Já fui até na escola de bike com meus amigos. Agora eu vou colocar uma outra imagem de fundo. Deixa eu ver como... Espera ela abrir. Tu tá enganando nós. Deixa eu ver. Não sei não. Espera aí que a prof vai arrumar, que essa imagem ficou muito grande aqui. Não sei não. Tá. Agora a prof colocou um desenho aqui no fundo, tá? De um lado, ó, vocês conseguem ver que tem bastante verde, tem árvores, tem plantações. Vocês estão vendo desse lado aqui? Capão da Canoa? E agora, desse lado, o que a gente consegue ver? Tem prédios, tem casas, tem bastante, ó. Vocês estão vendo que lá no finalzinho, ó, tem vários prédios. Vocês estão vendo? Tem Essas duas imagens, elas são de zonas da cidade. Nós temos a zona do campo, que é chamada também, ó, a zona do campo, que também é chamada de zona rural. E aqui os prédios, os comércios, as ruas, que são chamadas de zona urbana. Então, na zona rural, nós temos bastante plantação, tem animais, as casas elas são bem separadas uma das outras. Essa é a zona rural. As pessoas que moram na zona rural, elas trabalham na plantação, trabalham cuidando do gado.
E na cidade, aqui na parte da zona urbana, as pessoas trabalham no comércio, em mercados, em empresas, em fábricas, tem bastante carro. Daquele sítio que eu fui com os amigos. Nessa semana, vocês tinham uma atividade que era para falar sobre a zona urbana e a zona rural. Vocês lembram da atividade que teve nessa semana? Sim? Sim. Então, o que a prof vai fazer agora? Eu vou mostrar algumas fotos, na verdade eu vou ir para vários lugares aqui, vocês vão me ver em lugares diferentes. E eu quero que vocês me digam se é na zona rural, e a zona rural é no campo, ou se é a zona urbana, tá bom? Nossa, eu não fiz essa semana. Não fez essa semana? Não tem problema, se não fez, tá? Depois tu faz e manda pra prof. Eu não fiz essa semana essa atividade. Eu me lembro de fazer. As fotos que a prof mostrou primeiro aqui de Alvorada, vocês acham que elas são da zona rural, no campo, ou da zona urbana? Zona urbana. A nossa escola, ela tá na zona rural ou na zona urbana? Zona urbana. Zona urbana. Muito bem. Agora a prof vai colocar a primeira imagem aqui. Deixa só carregar. Vamos lá. A prof achou uma imagem. Deixa ela abrir aqui. Ai, eu quero sair daqui. Essa imagem que tá aparecendo pra vocês é na zona urbana ou na zona rural? Rural. Urbana. É na zona urbana. Por que é na zona urbana? O que tem na zona urbana? Quem é que sabe me dizer o que tem na zona urbana? Agora todo mundo tem cidade, Na zona urbana nós temos bastante movimento de carros, de pessoas, tem vários comércios. Olhem as lojinhas, ó. Essa imagem é ali da 47, ó. Então as lojinhas ali da 46, 47, aqui em Alvorada. Então na zona urbana da cidade tem bastante movimento de carros, de pessoas, tem bastante comércio, bastante casa, bastante prédio, na zona urbana. Então essa imagem é da zona urbana. Tem cabeleireiro. Tem o quê? Vamos então para a próxima imagem. Agora, em que zona da cidade eu estou? Para carregar. Eu estou na zona urbana ou na zona rural? Em que parte da cidade eu tô? Zona urbana ou rural? Na zona rural. Por que é na zona rural? Quem sabe me dizer por que é na zona rural? Na zona rural. O que nós temos na zona rural? Tem campo, tem plantação. Vocês estão vendo a plantação aqui atrás, ó? Tem vaca. Tem animais. Muito bem, tem os animais. Tem um monte de casa, uma perto da outra. Tem várias casas aqui, uma pertinho da outra? Não. Não, porque na zona rural as casas elas são bem afastadas.
Então, tem uma casa aqui, a próxima casa é muito, muito longe dessa. Então, na zona rural. Então, zona rural é o campo. Tem plantações, animais, as casas são bem longe uma da outra. O que mais vocês conseguem identificar nessa imagem? O que mais tem na zona rural? Verde. Tem bastante verde, muito bem. Na zona rural tem bastante verde, o verde das plantações, das árvores. E agora, em que zona da cidade eu vou ir? Deixa aparecer para onde eu estou indo. Deixa eu só carregar aqui a imagem. Ô, Pro, volta pra escola. Ah, eu pensando que tu ia pra minha casa. E agora? Em que zona da cidade eu tô? Na zona rural. Vocês lembram que a prof comentou que na zona urbana tem bastante movimento de carros, de automóveis. Na zona rural também tem alguns automóveis, alguns que são específicos para essa zona, como aqui tá aparecendo, ó. A gente não vê na zona urbana passando muitos desse tipo, né? Trator, essas coisas. É mais na zona rural. Olhem o verde na volta. Deve ter alguns animaizinhos. Então, em que zona da cidade eu tô? Zona urbana ou rural? Rural. Zona rural. Muito bem. A zona rural também é chamada de campo. Então, eu posso dizer que eu estou na zona rural ou eu estou no campo, que tem animais, as casas são longes, tem bastante verde. Oi. E agora? Como tu faz esse negócio da parede? Em que zona da cidade eu estou? Zona Rural. Por que é a zona rural? Quem sabe me dizer por que eu tô na zona rural? Porque tem animais. Ainda tem uma vaca. Eu tô na zona rural porque eu tenho bastante verde, tem animais, tem casas, ó, pode ver, tem casa, tem uma casa e aqui do ladinho deve ser, ó, tem outra casa, mas não tá cheio que nem na zona urbana, as casas são bem afastadas uma das outras. Então aqui é a zona rural. Dentro da cidade, nós encontramos os dois tipos de zona. Então, dentro da cidade, nós temos a zona urbana e a zona rural. A zona rural é o campo, que a prof está mostrando para vocês. A gente já viu uma estrada ali de chão batido. A gente viu o tipo de automóvel que tem na zona rural. Oi. A estrada de Bagé. O que tem a estrada de Bagé? É parecida com a imagem que a gente viu? É. Eu vou construir. Que legal. Eu também fui pra Bagé. A minha família do meu pai mora lá. A prof não conhece, eu nunca fui. Não conheço Bagé. Minha tia também mora lá. E agora, pessoal, em que zona da cidade eu tô? Eu tô na zona urbana ou na zona rural? Por quê? Vocês não disseram que a zona rural é a que tem verde? Não tem um verdezinho aqui no canto? Não.
Por que eu tô na zona urbana? O que vocês conseguem ver aqui que é a zona urbana? As casas e as lojas. As casas, os prédios, que mais? Os carros, tem bastante carro. A estrada é igual a outra que a prof mostrou? A rua tá igual? Não, né? Vocês viram que tem bastante diferença de uma zona para outra? Sim. Essa imagem que vocês estão vendo aqui onde a prof tá, é a zona urbana. A zona urbana tem bastante casas, bastante carro. Não quer dizer que na zona urbana não vai ter verde. Eu acho que alguém comentou que na zona rural tem verde. Na zona urbana também tem, mas não tanto quanto na rural. Ó, tem uma árvore aqui do lado, tem outra árvorezinha aqui embaixo. Também vai ter verde, também pode ter plantação. Mas não é o que predomina, não é o que tem mais que nem na zona rural, que era lá no campo. Tem plantações enormes, tem muitos animais. Vamos ver agora para onde a prof vai ir. Maria Clara tá com a mão levantada, depois o Luiz. Pode falar, Maria Clara. Nossa, quando a pandemia, você tá indo em um monte de lugares. Pela internet a gente pode ir em todos os lugares. Pode falar, Luiz. Oi, não entendi. Como é que eu faço esse negócio? Não sei se eu quero mostrar pra vocês como é que se faz. Depois eu vou estar dando aula, vai ter aluno no espaço. Tá. Então, pessoal, só pra então a prof encerrar a aula, tá? Vamos. O que a gente viu hoje? A gente fez atividade de pontuação. Deixa eu sair aqui da zona urbana. Deixa a prof voltar. Vou voltar lá pra escola, tá? Pra fingir que eu tô dando aula na escola. Deixa a prof voltar. Eu acho que eu descobri como fazer isso. É pelo notebook. Eu vou voltar pra escola. Não, na verdade, eu tô cansada, então eu vou ficar na praia. Eu vou finalizar a nossa aula, então, com a prof na praia. Deixa eu ir pra praia aqui. Pronto. Agora que eu tô na praia, aqui bem relaxada, a gente viu hoje na aula. Desliguem os microfones, pessoal, tá dando interferência. Nós vimos primeiro, então, os sinais de pontuação. A prof fez uma atividade relembrando os 3 sinais de pontuação. Nós vimos que uma dúzia é igual a 12. Uma dúzia de qualquer coisa. Então, qualquer objeto que a gente reunir 12, nós temos uma dúzia. E 6, nós temos meia dúzia. Por que 6 é meia dúzia? Porque é metade de 12. Então, se eu tenho 12 é uma dúzia, 6 é metade, vai ser meia dúzia. E vimos também que a cidade, ela tem 2 tipos de zona. Então, dentro da cidade, nós podemos ter a zona rural, que são os campos, que tem bastante verde, com animais, as estradas não são asfaltadas. E nós temos também a zona urbana, que a zona urbana tem bastante casa, tem apartamento, tem comércio, tem carros, bastante pessoas caminhando. A cidade, ela tem essas 2 zonas. Na semana que vem, a próxima atividade, nós não vamos ter aula online, porque semana que vem cai no feriado, a quinta-feira. Mas a prof vai gravar uns videozinhos explicativos da nossa atividade para mandar para vocês. E vocês vão fazer relembrando esses 3 conteúdos. Pontuação, zona urbana e zona rural, e dúzia e meia dúzia. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ver, Davi tá com a mão levantada. Pode falar. Atrás. Como a gente tá no final da aula, a gente pode fazer tipo um joguinho.
A prof vai... Tá, pera aí um pouquinho. Eu vou primeiro desligar aqui a gravação, tá? Só um pouquinho, que a aula já encerrou.